Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Guardião do Andar e bora para mais um review ou análise, como você quiser chamar, de mais um capítulo do spin-off de Urek Mazino. Bom, capítulo 3 já se inicia com o início do jogo Palma Vira. A princesa e Urek e alguns regulares se perguntam sobre o que é o jogo, enquanto um garçom do Urek, vou chamar ele assim de garçom do Urek, enquanto a gente não sabe o nome dele, tá? Eu coloquei garçom porque ele praticamente está sempre ali respondendo, né, como se fosse um funcionário do Urek ali. Então o garçom diz que são um bando de caipiras por não saberem jogar esse jogo Palma Vira. Então Mazino pergunta se ele conhece esse jogo e como funciona. Então ele explica que o jogo é uma brincadeira para escolher equipes, deixando a palma da mão para cima ou para baixo. Aqueles que ficarem com a palma da mão para cima vai ficar com seu igual, e aqueles com a palma da mão para baixo vai para outro grupo. É parecido com o 2 ou 1 que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Esse seria mais ou menos o 2 ou 1 do Japão. Mas enfim. Então ele explica pro Urek que se a mão estiver na mesma posição da dele, eles estão no mesmo time. A Gisli, supervisora de teste, escutando a conversa deles, diz que é uma pena, porque as regras do jogo são diferentes e que dessa vez, a versão do jogo Palma Vira será jogada com o Sr. Bode. A mão direita do bode apontada para cima e a esquerda para baixo. Então nesse teste todos terão que imitar o padrão do Sr. Bode, e quando a música acabar, e aqueles que estiverem com o padrão igual ao do Sr. Bode vencem. E quem errar perde. Ou seja, se alguém terminar com as duas palmas da mão para cima e o Sr. Bode estiver com a palma da mão para cima e outra para baixo, então o regular perde. Tem que terminar com o mesmo padrão do Sr. Bode. Então o jogo começa e o Sr. Bode começa a cantar a canção do jogo enquanto vai virando as mãos rapidamente até parar, mas foi bem rápido. Então a maioria dos regulares ficam em choque, assustados com a velocidade das mãos do Sr. Bode. E a Gisli, com um olhar irônico, fala: "Poxa pessoal, que patético, somente 24 conseguiram acertar." Entre essas 24 pessoas, claro, Urek acertou, mas não só ele, a princesa de Zahard e Lopobia Evelyn também. Gisli explica que os que acertaram recebem o direito de escolher seus companheiros de equipe. Resumindo, quem ganhou pode escolher alguém que falhou no jogo contra um Sr. Bode. Então a supervisora pede para que os 24 que passaram escolham alguém que perdeu. E a primeira pessoa a levantar a mão para escolher alguém é a Evelyn, que não escolhe o companheiro que estava com ela, e sim outra pessoa, e ele fica ali cabisbaixo, triste por não ser escolhido, mas já deveria saber, pois lá no primeiro capítulo ela já havia dito que quem salva os fracos é ela salva os fracos para depois ficar mais fácil nos testes. Enfim, ela escolhe um regular, e ao escolhê-lo eles iniciam o jogo Palma Vira com as mesmas regras, e caso eles terminem com o mesmo gesto, viram um time. Mas caso o outro não consiga copiar o gesto, está eliminado. Começam a cantar a canção do jogo, enquanto ela rapidamente vira as mãos tão velozmente que ele não consegue acompanhar e erra o padrão final. Ele diz para ela do porquê ela fez isso tão rápido, e ela simplesmente diz que ele é uma decepção, e que ela errou ao achar que ele seria minimamente útil. E com uma expressão no rosto bem irônica e assustadora, ao mesmo tempo ela diz que não quer estar no time de alguém que não consegue acompanhar nem isso. Gisli, observando do alto o jogo dos dois, pensa com si mesma, já que era esperado que alguém das 10 famílias estar jogando com excelente compreensão das regras da torre. Então ela verbaliza e fala que se eles falharem em formar uma equipe, e nesse caso, aquele que falhou será oferecido como sacrifício para o Sr. Bode. Aqui a gente vê uma clara referência, né, do Sr. Bode, é a Baphomet, ali pelos aspectos físicos dele, a cabeça de bode, corpo de homem, as mãos diferentes, né, que geralmente envolve esse animal, né, que é o bode, mas enfim. Então, em total desespero, esse regular é pego pelo Sr. Bode e é engolido. Diversos regulares se perguntam que loucura era aquela, mas nós já sabemos que os testes da torre são brutais e mortais na maioria das vezes. Então Gisli informa que se o convidado para o jogo não acertar a palma vira, será sacrifício para o Sr. Bode, mas quem ganhar o jogo tem a opção de formar equipe com o perdedor ou oferecê-lo como sacrifício por Sr. Bode. E o jogo irá seguir assim até que se forme equipes de 3 pessoas, e quem não conseguir formar equipe até o fim será eliminado. Nesse momento Evelyn já percebe, mesmo Gisli dizendo que era um jogo para formar equipes, no final era só mais uma versão da lei do mais forte. O que significa que quem ganhou a primeira rodada contra o Sr. Bode tem uma chance real de eliminar qualquer um dentro da arena de testes. Dito isso, Gisli inicia a próxima rodada e os que passaram no primeiro teste devem escolher com quem querem jogar dentre os que falharam. Só uma curiosidade aqui sobre a princesa. No primeiro capítulo a gente vê ela usar uma espada
uma espada assim, entre aspas, né? Na verdade é uma agulha. E a gente sabe que a família que é pacifista e tem costume de usar agulha é a família Ari. Então, será que ela seria da família Ari? A gente não tem certeza, mas pode ser que sim, né? Enfim, a princesa escolhe o primeiro. Outro regular parece meio doido ali, um cara de psicopata, ele já se pergunta quem deve matar primeiro. E o Urek escolhe o garçom para jogar. Mas o garçom fica com medo de jogar contra Maziro e medo de ser sacrificado. Então Gisli avisa que se recusar a jogar, imediatamente vira sacrifício. Então ele aceita o jogo. Enquanto o jogo não começa, ele pensa consigo mesmo que será impossível vencer Urek na velocidade. Então Urek dá uma dica para ele e diz: homem que é homem, vira a mão, né? Ali o garçom entende o que Urek quis dizer e resolve apostar nisso e acaba vencendo Urek. Mesmo confiando no estranho, ele ganha e diz pro Mazino que a vida dele depende da escolha que fizer. Então pergunta do porquê Urek e Mazino ter feito isso, e aí dado a dica é ajudá-lo. E Urek simplesmente responde com essas palavras: sei lá, porque parecia que você iria acreditar em mim. E como você acreditou em mim, eu também acredito em você. Afinal de contas, um time só existe se houver confiança. O Urek já mostrando que é uma grande pessoa aqui, um cara bem legal. Então, quando o Sr. Bode estava para agarrar Mazino, o garçom declara que eles são um time. Então o Sr. Bode se afasta. Nesse momento, o garçom agradece e diz pro Urek que nunca vai se esquecer essa bênção que ele recebeu. Com as equipes formadas, Gisli declara o fim da primeira rodada e apenas 7 regulares conseguiram formar um time. A próxima rodada começa e a partir desse momento, apenas um representante de cada equipe vai jogar. O Sr. Bode começa a canção do jogo, virando rapidamente 2 mãos para cima, para baixo diversas vezes e gira para o lado contrário, deixando os regulares incrédulos, com um blefe que ele fez com as mãos no meio do jogo. Ao final do jogo, a posição das mãos de Urek está fora do padrão, e o garçom questiona Urek, mas Urek diz para ele não fazer drama, porque ele fez aquilo de propósito, e não somente ele, mas outras pessoas também erraram propositalmente. Nesse momento, a princesa se dirige até Urek e propõe jogar com ele. Sem entender Mazino, ele acha que ela propôs o jogo para se livrar dele, mas ela diz que não é isso, e que simplesmente quer formar um time com ele, mas Mazino, relutante, recusa a proposta. A princesa, muito confiante de si mesma, insiste e inicia o jogo com ele. Então juntos começam a cantar a canção do jogo. Eles viram as mãos e Mazino acaba vencendo a princesa. Ao terminar o jogo, a princesa diz: como eu pensava. Ou seja, eu acredito que ela estava testando o Urek de alguma forma e chegou em alguma conclusão de algo sobre ele. E ele também, porque depois que termina, ele olha para ela e decide que não vai formar time com ela de jeito nenhum, né? Então acho que ele viu algo diferente nela e ela também viu algo diferente nele. Eles perceberam algo diferente um no outro, a gente não sabe o que é, mas pelo que parece, pode ser que seja o potencial deles, né? Quem sabe? Então, olhando o jogo dos dois e não acreditando que a princesa de Zahard perdeu para o Urek, na segunda parte da prova, o Sr. Bode, praticamente salivando de desejo de devorar a princesa, vai com sua mão em direção à princesa para capturá-la como sacrifício e assim acaba o terceiro capítulo da spin-off. Bom, deu para perceber aqui, rapaziada, que nesse capítulo não teve grandes revelações, mas sim a continuação dos testes do andar, que a gente já viu bastante, né, na obra. Com um jogo interessante, esse jogo de Palmavira, muito legal. Esse capítulo foi mais um capítulo de transição do que de revelação, né? Mas nem por isso deixa de ser ruim, beleza? Comenta aí embaixo o que você achou desse terceiro capítulo. Se inscreve no canal aí para ajudar. Um abraço do Guardião do Andar e até a próxima.